Você já se pegou pensando nas pessoas que um dia escolheram te ignorar? Talvez aquelas que, em momentos de vulnerabilidade, viraram as costas quando mais você precisava, ou aquelas que, com indiferença, desacreditaram suas capacidades. Mas o que elas não sabem é que, ao te ignorar, elas podem ter plantado a semente de um arrependimento profundo e amargo. E hoje vou compartilhar com você 7 formas poderosas de fazer alguém sentir o peso de sua própria ignorância, de maneira que nenhuma outra pessoa jamais tenha o mesmo comportamento em relação a você. Imagine por um instante o cenário em que você se vê à frente de uma oportunidade que antes parecia inatingível. Agora, visualiza as mesmas pessoas que te ignoraram, aquelas que não reconheceram seu valor, se arrependerem amargamente de suas ações. O que você faria se tivesse o poder de fazer com que elas sentissem isso em seus próprios corações? E o mais interessante, como você pode usar os ensinamentos de Carl Jung para transformar essa situação em uma experiência de crescimento e redenção pessoal. Carl Jung nos ensina que o arquétipo do inconsciente coletivo está sempre nos guiando para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Essa reflexão pode ser a chave para entender o verdadeiro poder que você tem sobre as pessoas que te ignoraram. Não é sobre vingança, mas sobre transformação. O segredo está em ir além da superfície e acessar as profundezas do comportamento humano, aquelas emoções e motivações ocultas que muitas vezes nem mesmo a pessoa que te ignorou consegue perceber. A partir do momento em que você entender essas dinâmicas emocionais e psicológicas, você será capaz de criar momentos em que aqueles que te rejeitaram se verão refletidos nas suas próprias ações. E mais, como tudo isso é possível sem precisar manipular ou descer ao nível da vingança. Jung acreditava na autotransformação. E quando você se transforma internamente, o mundo ao seu redor reage. Agora convido você a se juntar a mim, enquanto exploramos esses 7 caminhos profundamente conectados ao pensamento junguiano, capazes de provocar não só o arrependimento, mas uma verdadeira mudança no comportamento daqueles que te ignoraram. Este vídeo não é apenas para você, mas para todos que buscam entender como a mente humana, regida pelos ensinamentos de Jung, pode ser usada para criar uma realidade mais consciente e poderosa. Se você já sentiu a dor de ser ignorado, prepare-se para descobrir como dar a volta por cima de uma maneira estratégica e inusitada. Vamos lá? A primeira coisa que Carl Jung nos ensina sobre a psicologia humana é que o inconsciente coletivo rege grande parte das nossas ações, pensamentos e reações. Esse conceito revolucionário de Jung nos revela que muito do que fazemos, dizemos e sentimos é influenciado por padrões universais de comportamento e pensamento que compartilham todas as pessoas. Quando alguém te ignora, não é apenas uma ação individual, mas uma manifestação de um reflexo coletivo daquilo que, inconscientemente, a sociedade valoriza ou rejeita. E quando você se sente ignorado, muitas vezes está tocando em uma parte muito mais profunda do que simplesmente um gesto ou palavra desprezível. Quando alguém opta por ignorar você, eles não estão apenas ignorando sua pessoa, mas estão desconectando-se do arquétipo de reconhecimento, algo que todos, em algum nível, buscam. Esse reconhecimento é um reflexo da nossa própria identidade coletiva e da maneira como nos vemos inseridos no tecido social. O que Jung diria aqui é que a pessoa que te ignora está refletindo, talvez sem saber, suas próprias inseguranças e medos projetados em você. O ego de quem te ignora está em um processo de defesa contra algo que ele mesmo não compreende. E esse é o ponto de partida para a transformação. Ao compreender essa dinâmica,
O poder que você tem sobre essa situação se torna claro. Quando você se posiciona em sintonia com o seu eu mais profundo, em harmonia com sua essência, a pessoa que te ignorou começa a perceber inconscientemente que está lidando com algo muito maior do que uma simples rejeição. O universo de cada ser humano é composto por arquétipos, e no momento em que você se torna consciente dos seus próprios, você tem a capacidade de refletir um espelho poderoso que faz com que o outro comece a se questionar. O arrependimento nasce daí. O desconforto de perceber que não se reconheceu em você. Isso, portanto, começa a funcionar como uma semente que germina silenciosamente no inconsciente da pessoa que te ignorou. A vida, de acordo com Jung, é uma constante busca pelo self, o eu autêntico. Ao se tornar consciente de seu valor, de sua identidade verdadeira, você coloca o outro diante de uma escolha crucial. Ou se conectam com você de uma forma genuína, ou se afastam mais ainda, tendo que lidar com o vazio de sua própria recusa em reconhecer a profundidade humana que você representa. Esse é o primeiro passo para fazer com que alguém se arrependa amargamente. E é aqui que entra a primeira forma poderosa de provocar arrependimento. Se tornar alguém que a pessoa que te ignorou não pode mais ignorar, sem recorrer à vingança, mas tornando-se um reflexo inescapável de algo que ela subestimou. Sua presença e seu crescimento interior criam um tipo de magnetismo que torna impossível continuar ignorando sua autenticidade. E o arrependimento começa a crescer, sem que você precise dizer uma palavra. Agora que você entendeu a dinâmica do inconsciente coletivo, é hora de explorar outro conceito fundamental de Jung, o arquétipo do herói. Em muitas culturas, o herói é aquele que passa por uma grande transformação, superando obstáculos e emergindo mais forte e mais sábio. O que Jung queria nos ensinar com isso é que, ao assumir um papel ativo em nossa própria transformação, nós nos tornamos heróis da nossa própria história, capazes de influenciar o mundo ao nosso redor. Quando alguém te ignora, pode parecer que você foi derrotado. No entanto, é exatamente nesse momento de rejeição que você tem a oportunidade de criar uma nova narrativa sobre si mesmo. O herói não é aquele que nunca cai, mas o que se levanta a cada queda. Ao invés de sucumbir ao desejo de vingança, você pode usar essa ignorância como uma catalisadora para o seu próprio crescimento. Isso, por si só, é uma forma de fazer com que a pessoa que te ignorou se arrependa amargamente. Eles perceberão que você, naquele momento de indiferença, se fortaleceu, e o que antes parecia uma fraqueza se torna a sua maior força. Ao internalizar esse processo de transformação, você começa a refletir os aspectos do herói que Jung descreve: coragem, integridade e a sabedoria que vem das adversidades. Aqueles que te ignoraram, ao perceberem essa transformação, começarão a se questionar sobre os próprios erros e atitudes. Eles verão em você a personificação de algo que eles não conseguiram ver antes. Alguém capaz de crescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E essa mudança interna começa a exercer um impacto sobre eles, mesmo sem que você precise dizer nada. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação vem da integração da sombra, a parte de nós mesmos que muitas vezes ignoramos ou reprimimos. Ao aceitar e trabalhar com essas partes mais sombrias da sua psique, você cria um equilíbrio dentro de si mesmo que é impossível de ignorar. Quando você se torna uma versão mais completa de si mesmo, as pessoas que antes te ignoraram são forçadas a olhar para sua própria sombra, percebendo que elas também têm que confrontar suas próprias limitações. Essa é a segunda forma de provocar arrependimento. Transformar-se no herói da sua própria vida, aceitando o desafio da ignorância e utilizando-o para criar uma versão mais forte,
mais autêntica e mais imponente de si mesmo. Sua jornada de crescimento será o que fará aqueles que te ignoraram se arrependerem profundamente. Agora, vamos falar sobre o conceito de sombra, um dos mais profundos de Jung. A sombra é composta por todos os aspectos da psique que o indivíduo não aceita, mas que ainda assim fazem parte dele. Ignorar alguém é muitas vezes uma manifestação da própria sombra de quem te rejeita. Ao não reconhecer a outra pessoa, o indivíduo está ignorando uma parte essencial de si mesmo, um reflexo daquilo que não consegue ou não quer ver. Jung acreditava que, para alcançar a verdadeira integração e realização, precisamos reconhecer a nossa sombra, ou seja, aqueles aspectos de nós mesmos que evitamos encarar. Quando alguém te ignora, não é apenas uma rejeição sua, mas uma projeção da sombra dessa pessoa. Eles, em essência, não conseguem ou não querem se confrontar com o reflexo que você representa. Porém, ao ignorá-lo, estão projetando seus próprios medos e fraquezas em você. E o que isso significa? Que ao ignorá-lo, eles negam uma parte de si mesmos, criando um campo fértil para o arrependimento. Esse processo de reconhecimento da sombra pode ser a chave para fazer alguém se arrepender profundamente de te ignorar. Quando você, com consciência de si mesmo, consegue entender essa dinâmica, pode agir como um espelho, refletindo para a outra pessoa aquilo que ela está evitando enxergar. Ao fazer isso, você cria uma sensação de desconforto e arrependimento na pessoa que a leva a confrontar suas próprias projeções e, muitas vezes, a se arrepender de suas atitudes. Mas, ao contrário do que muitos pensam, esse processo não é feito de forma agressiva. É o simples ato de viver a sua verdade, de se conectar com sua autenticidade, que começa a provocar um profundo desconforto em quem te ignorou. Isso faz com que a pessoa se veja obrigada a olhar para si mesma e se perguntar: por que não reconheci essa pessoa? O que em mim me impediu de vê-la como ela realmente é? Essa dúvida é o primeiro passo para o arrependimento. Essa é a terceira forma: refletir para os outros sua sombra, mostrando a eles o que estão ignorando em você, mas sem confrontos diretos. O arrependimento surge naturalmente, à medida que eles começam a confrontar suas próprias projeções. Uma das lições mais poderosas que Jung nos deixa é que, quando alguém te ignora, a melhor resposta pode ser a indiferença. E não é uma indiferença passiva ou desinteressada, mas uma indiferença consciente. Ao demonstrar que a rejeição da outra pessoa não altera seu valor interno, você coloca a outra pessoa diante de um espelho emocional imenso. Quando você reage com indiferença consciente, você está basicamente dizendo: eu não preciso da sua validação para ser quem sou. Este tipo de indiferença é extremamente poderoso, pois faz com que a pessoa que te ignorou se sinta impotente. O ego da pessoa, que antes se sentia confortável em te ignorar, agora se vê desarmado. Isso porque a validação que antes procurava de você já não tem mais o mesmo efeito. O arrependimento começa quando essa pessoa percebe que perdeu a oportunidade de se conectar com alguém que agora está além de sua capacidade de manipulação ou controle emocional. O que Jung nos ensina sobre isso é que, ao nos mantermos firmes em nossa verdade, sem ceder à necessidade de aprovação externa, alcançamos um nível de autossuficiência que não pode ser ignorado. E esse é o ponto de virada para aqueles que te ignoraram. Ao perceberem que não têm mais poder sobre você, começam a sentir o peso de sua própria negligência. A quarta forma de provocar arrependimento, portanto, é manter-se inabalável em sua própria autossuficiência emocional, criando uma distância saudável entre você e aqueles que não sabem valorizar o que você tem a oferecer.
Quando você se torna indiferente de forma consciente, aqueles que te ignoraram não podem deixar de se arrepender. Por fim, o último conceito fundamental que podemos aplicar aqui é o da reconciliação da alma, um tema que Jung aborda em muitas de suas obras. A alma, segundo ele, é a nossa essência mais profunda e, para sermos completos, precisamos integrar todas as partes de nós mesmos. Quando alguém te ignora, eles estão, na verdade, ignorando uma parte dessa alma. E essa ignorância tem consequências não só para você, mas para eles também. Quando você se reconcilia com sua própria alma, não importa o quanto os outros tentem ignorá-lo, você já atingiu um nível de consciência que transcende qualquer rejeição. E essa transformação interna, essa reconciliação com o eu mais profundo, será refletida na maneira como você interage com os outros, inclusive aqueles que te ignoraram. Ao fazer isso, você não está apenas criando um espaço de paz interior, mas está, simultaneamente, colocando a outra pessoa frente ao seu próprio eu. A última forma de fazer alguém se arrepender amargamente de te ignorar é, portanto, alcançar uma reconciliação com sua alma, permitindo que o reconhecimento interno e autêntico seja o único que importa. Quando você se torna completamente alinhado com quem você é, aqueles que te ignoraram não podem mais te ignorar de verdade, porque no fundo eles sabem que perderam a chance de reconhecer algo verdadeiramente significativo. Esse é o poder que você tem sobre as pessoas, a capacidade de se reconectar com sua própria essência e permitir que, através dessa reconciliação, os outros se vejam forçados a reconhecer o que perderam. E, ao final, o arrependimento não será mais um desejo de vingança, mas uma consequência natural da ignorância de sua alma. Você agora entende que a ignorância alheia não é algo que precisa definir quem você é, mas sim uma oportunidade para um profundo crescimento pessoal. Ao se tornar consciente de sua própria força, ao se transformar em um herói em sua jornada, você não apenas desafia aqueles que te ignoraram, mas desafia também os limites que você mesmo impôs a si. Como Carl Jung nos ensina, é através da integração da sombra, do reconhecimento da nossa verdadeira essência, que nos tornamos completos, inabaláveis e imbatíveis. E quando isso acontece, quem tenta ignorar sua luz acaba se arrependendo profundamente de não ter sido capaz de vê-la. Lembre-se de que a verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro. Ao mudar sua percepção sobre a ignorância alheia, você começa a criar uma realidade onde a indiferença não te atinge, mas te fortalece. Como o herói que se reinventa diante da adversidade, você se torna cada vez mais poderoso à medida que se reconcilia com sua própria alma. E quando isso acontece, não há mais espaço para o arrependimento dos outros, pois você já está além, crescendo e evoluindo para se tornar a versão mais autêntica de si mesmo. Essas 7 formas que discutimos hoje são muito mais do que simples estratégias para provocar arrependimento. Elas são, na verdade, caminhos para a autossuficiência emocional, para o domínio do próprio destino. Ao entender como a psicologia humana funciona, como nossos arquétipos e sombras moldam o comportamento, você pode não apenas se proteger das feridas da indiferença, mas também usar essa sabedoria para criar uma vida de paz interior e poder pessoal. O arrependimento de quem te ignorou é apenas uma consequência natural desse processo. Mas agora, a pergunta que fica é: como você irá aplicar esse conhecimento na sua própria vida? Como você irá, de agora em diante, se tornar a pessoa que ninguém mais pode ignorar, sem precisar de vingança ou ressentimentos? Cada uma dessas estratégias pode ser o ponto de virada na sua jornada. Eu convido você a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o quanto você já possui, para transformar qualquer situação de ignorância em um trampolim
para o seu sucesso. Se você sentiu que esse conteúdo ressoou com você, se ele te deu uma nova perspectiva sobre o que significa ser ignorado e o poder que você tem sobre isso, não deixe de interagir com esse vídeo. Curta, compartilhe e deixe um comentário abaixo sobre como você está aplicando esses ensinamentos em sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo transformador como esse. Você não está sozinho nessa jornada e, juntos, podemos crescer e nos tornar versões mais fortes de nós mesmos. Até o próximo vídeo.